É como o Matheus falou, Es como Mateus falou. existem os facilitadores, que é a nossa equipe, Nosotros tenemos ellos son los facilitadores de nuestro equipo e a gente, durante todo o seminário, y nosotros durante todo el seminario a gente quer acompanhar vocês, queremos acompañarles, orar por vocês, orar por ustedes e acreditamos que Deus vai suprir todas as expectativas. y creemos que Dios va a suplir todas las expectativas. Então a gente quis fazer essa abertura. Entonces nosotros hicimos esta abertura E antes de passarmos para o professor, y antes de pasar al profesor queremos fazer uma breve, queremos hacer una breve, um devocional, un devocional para que a gente possa estar dando uma introdução, para que nosotros podamos estar dando una introducción tudo aquilo que vamos falar de todo lo que vamos a hablar durante essas 4 semanas. durante estas 4 semanas. Eu quero falar algo rápido. Yo quiero hablar algo rápido. Quando eu estive meditando no dia de hoje, Cuando estuve meditando el día de hoy, algo que talvez você já ouviu há tanto tempo. quizá algo que usted escuchó hace tanto tiempo. Tenho certeza que você sabe de decor essa passagem. Tengo la certeza de que usted se lo sabe de memoria este pasaje. Mas teve um dia Mas hubo un día que ela ressaltou diferente. Ressaltou, perdão. que resaltó algo diferente E eu pude entender um pouco mais sobre ela. y yo pude entender algo más sobre ella. Marcos 16:15. Marcos 16:15 Está escrito assim: está escrito así. E disse-lhes: Ide por todo o mundo E e dijo- pregai o evangelho a toda criatura. Y dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eu já tinha escutado isso há tanto tempo, Yo tenía escuchado eso hace tanto tiempo, mas eu achava que como alguém nunca ouviu falar sobre Jesus? pero yo encontraba que como nadie nunca escuchó hablar sobre Jesús. Mas na minha cidade todo mundo conhece. En mi ciudad todo el mundo lo conoce. Eu acho que não existe ninguém que nunca ouviu falar. Yo creía que no existe alguien que no lo conozca y nunca escuchó hablar de él. Eu prego o evangelho. Yo predico el evangelio. Como alguém não conhece a Cristo? ¿Cómo alguien no conoce a Cristo? O que seria todo o mundo, ¿Qué sería todo el mundo? toda criatura? Toda criatura. Até que eu vim fazer a minha ETED Hasta que yo vine a hacer mi EDE e eu entendi y yo entendí que existia povos que existían pueblos que não conheciam a Cristo. que no conocían a Cristo. E essa passagem, Y ese pasaje ela ressaltou diferente. resalta algo diferente. E ela bateu com uma dor, Y eso pegó como un dolor mas uma dor que ressaltou numa alegria, un dolor que se tornó en alegría, porque eu queria porque yo quería cumprir este ID. cumplir ese id. Bateu uma tristeza, Me pegó una tristeza, porque eu conheci pessoas, porque yo conocí eu personas, escutei sobre povos escuché sobre pueblos que não conheciam a Cristo, que no conocían a Cristo, que nunca haviam ouvido falar sobre Cristo. que nunca tenían escuchado sobre Cristo. E aí eu comecei a entender melhor, Y yo ahí comencé a entender mejor, porque Cristo disse isso. porque Cristo dice eso. Ele chamou, Él llamó, ele desafiou os discípulos. Él desafió a los discípulos. Ele disse: Ide, Él dice, ide por todo o mundo, id por todo el mundo, pregai o evangelho a toda criatura, predica el evangelio a toda criatura, porque há povos que não conhecem a Cristo. porque hay pueblos que no conocen a Cristo. Só que eu não sabia disso. Solo que yo no sabía de eso. O meu primeiro passo Mi primer paso foi dentro da minha TED. fue dentro de mi EDE. Eu cheguei lá dentro, Yo llegué allá, não sabia nada sobre no missões. sabía nada sobre misiones. E aí começou várias aulas. Y ahí comenzaron las clases. Aulas sobre o que é missões. Clases sobre qué es misiones. E falaram de povos Me hablaron de pueblos que não tinham um cristão, que no tenían ni un que cristiano, não ouviam falar sobre Cristo, que nunca habían escuchado de Cristo. que não tinha ninguém fazendo um trabalho lá No dentro. había nadie trabajando ahí. E ali bateu uma tristeza dentro de mim. Y ahí me pegó una tristeza dentro de mí. E eu perguntei a Deus, Y yo le pregunté a Dios, por onde eu poderia ser resposta. ¿por dónde yo podría hacer respuesta? Não se preocupe agora com a imagem. No se preocupe ahora por la imagen. Preste atenção no que eu estou falando. Presta atención a lo que yo estoy hablando. Mas já voltou, pode ver. Ya volvió. O ID é importante. El ID es importante. Deus nos chama a isso. Dios nos llama a eso. Nós precisamos cumprir o ID. Nosotros necesitamos cumplir el ID. Outra passagem que eu queria ler com vocês, Otro pasaje que quería leer con ustedes. Atos 1:8, Hechos 1:8. diz assim: Dice así. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. E serei minhas testemunhas, Me serán testigos, tanto em Jerusalém, tanto en Jerusalén como em toda a Judéia como en toda Judea, e Samaria, Samaria e até os confins da y terra. hasta los confines de la tierra. Agora a câmera está focada em mim Ahora la cámara está e enfocada vocês en não mí. conseguem ver, Ustedes no consiguen mas ver, tem um painel atrás de nós pero tienen un panel detrás que de está nosotros escrito até o confins da que terra. dice hasta los confines de la tierra. Loreninha, abaixa um pouquinho. Lorena baja un poquito. Até os confins da terra. Hasta los confines de la Esse é um tierra. pouco do nosso lema aqui da base, Ese es un poco de nuestro lema porque como nós base, queremos cumprir o ID porque nosotros queremos cumplir el ID a todos os povos, a todos los pueblos, até os confins da terra. hasta los confines de la E é tierra. o nosso convite En nuestra invitación, chamarmos você llamar a ustedes a vir conosco a venir con nosotros e neste momento en este momento dar o seu primeiro y passo, dar su primer paso, first step, first step, primeiros passos, primeros pasos, a nós irmos a nosotros ir aos povos não a los alcançados, pueblos no alcanzados, anunciar o evangelho anunciar el Evangelio àqueles que não conhecem a Cristo, a aquellos que no conocen porque a um dia nós Cristo, teremos na eternidade porque nosotros un adorando ao día nosso Deus, tendríamos la eternidad en adorando a todas nuestro as Dios línguas, en todas las lenguas, todas as culturas todas las culturas, juntos, juntos, adorando a um só Deus. adorando a un solo E Dios. você faz parte disso. Y usted hace parte de eso. Então vem conosco Entonces, neste tempo. venga con nosotros en este tiempo. Amém? Amén. Agora nós não queremos se prolongar. Ahora no nos queremos Vamos alargar. chamar o nosso professor da noite. Vamos a llamar a nuestro profesor de la noche. Eu vou apresentar ele. Yo voy a presentar a él. Nós vamos dar 2 minutos, Nosotros vamos a usar 2 minutos, 3 minutos de 3 minutos intervalo, de intervalo para você pegar uma água e ir no banheiro. para que usted pueda E a tomar gente una vai ajeitar agua, algumas ir al coisinhas baño. aqui. Y la gente tiene unas cositas aquí. Então eu vou apresentar ele e vamos dar este intervalo. Entonces nosotros vamos a presentar a él y vamos a dar el intervalo. Nosso professor se chama Wanderson. Nuestro profesor se llama Wanderson. Ele é natural de Redenção do Pará. Él es nacido en Redenção do Pará. Ele é casado há 2 anos e meio com a Valéria. Él está casado hace 2 años con Ele Valeria. já está há 6 anos de tempo integral na missão. Él ya lleva 6 años en tiempo integral en misiones. Ele trabalha com treinamento e discipulado. Él trabaja con entrenamiento y Ele já discipulado. fez alguns cursos dentro de Jocum, Él ya hizo algunos cursos como dentro de ETED, Jucum, como EDE, FMA, FMA, ESEB ESEB e EPOL. y EPUL. E ele também trouxe a Escola de Estudos Bíblicos para Jocum Ponta Grossa. Y él también fue quien trajo Escuela de Estudios Bíblicos a Jucum E Punta neste Grossa. tempo da vida dele, En este tiempo de la vida de ele él, está aqui junto conosco servindo na CCL. él está junto con nosotros aquí sirviendo en Jucum Até o CCL, momento que Deus leva ele e sua esposa hasta el momento en que Dios lleve a él y a su esposa ao Sudão, a Sudán, a fazer o Senhor conhecido naquele a lugar. hacer al Señor conocido en ese lugar. Hoje ele vai falar sobre o que é missões Hoy quiero hablar sobre lo que es misiones e as bases bíblicas de y missões. las bases bíblicas de misiones. Então a gente vai dar um tempo Entonces nosotros vamos a e dar un quem vai tiempo retornar é ele. y en el cual él va a volver. Então pegue seu caderno, Entonces tome su cuaderno, vem com o coração ensinável que con un corazón enseñable para aquilo que nós vamos aprender essa para lo que noite. nosotros vamos a aprender esta noche. Eu coloco mesmo essa aula em tuas mãos, Senhor, Yo coloco esta clase misma en tus manos, Señor, e que a gente possa aproveitar que nosotros podamos aprovechar tudo aquilo que o Espírito Santo de aquello que el Espíritu Santo tem para falar conosco tiene para hablar con nosotros através do Wanderson. a través de Wanderson. Então, galera, nós já voltamos. Entonces, queridos, nosotros ya volvemos. Muito obrigado por tudo até aqui. Muchas gracias por todo lo que han hecho hasta acá. Daqui 3 minutos estamos de volta. De aquí a 3 minutos estamos de vuelta. Oi, todo mundo tá me ouvindo? Hola, ¿todo el mundo me está escuchando? Se sim, faz um sinalzinho, por favor. Si es sí, haz una señal con el dedito, por favor. Legal, muito bom. Genial, muy bien. Vamos iniciar então a nossa aula nessa noite. Entonces iniciaremos nuestra clase en esta noche. Eu só preciso compartilhar minha tela com vocês aqui. Yo lo único que necesito es compartir mi pantalla con ustedes acá. Enquanto eu vou compartilhar aqui, En cuanto yo comparta mi pantalla, pega seu caderno, sua caneta, tome su cuaderno, su lápiz, pega sua Bíblia também. tome su Biblia también. Já quero te adiantar que a gente vai andar muito na Bíblia hoje. Te quiero decir ya que nosotros vamos a andar mucho en la Biblia hoy. Isso é bom, né, pessoal? Eso es bueno, ¿no? Só mais um instante. Solo un instante más.
Isso. Vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal? Eso, ustedes están consiguiendo ver la pantalla personal, Deixa no... gente. Mas, gente, isso. Tá bom assim. Então vamos lá então, pessoal. Eu quero interagir com você nessa noite. Entonces vamos allá, yo quiero interactuar con usted en esta noche. E na verdade, não sei se a gente pode chamar isso de uma aula que a gente vai ter hoje. Y la verdad no sé si podemos llamar esto de una clase lo que vamos a tener hoy. Podemos chamar de um bate-papo. Podemos llamar de un texto, una charla. Porque o tema que nós vamos compartilhar hoje Porque el tema que nosotros vamos a compartir hoy não é um tema que você nunca ouviu, por exemplo. no es un tema que tú nunca escuchaste. Você já ouviu falar sobre missões? Tú ya escuchaste sobre hablar sobre misiones. De repente, você é a pessoa que fala sobre missões na sua igreja, é ou não é? Y de repente usted es la persona que habla de misiones en su iglesia, ¿eso no es? De repente, você é a pessoa que compartilha os stories do Instagram de missões. De repente usted es la persona que comparte las histories de Instagram de misiones. De repente, você é a pessoa que está ali correndo atrás de mantenedores ou de parceiros para missões. De repente usted es la persona que está corriendo ahí para levantar recursos para misiones. Então, não é um assunto tão novo assim. Entonces no es un asunto tan nuevo así. É um assunto que você já ouviu dele. Es un asunto que usted ya escuchó de eso. E para a gente tornar esse tempo aqui mais pessoal, Entonces, para que nosotros tomemos este tiempo más personal, eu queria pedir um favor para você. yo quería pedirle un favor a ustedes. De repente, não seja tão agradável para você. De repente no sea tan agradable para usted. Você pode abrir a sua câmera? Usted puede abrir su cámara. A gente está numa aula, né? Nosotros estamos en una clase, Estamos num seminário. estamos en un seminario. Então, a gente não consegue, nesse exato momento, Entonces nosotros no conseguimos en este exacto momento estar todos juntos. estar todos juntos. Mas a gente quer fazer desse lugar Pero nosotros queremos hacer de este lugar o mais pessoal possível. lo más personal posible. Então, a gente vai ter dinâmicas de grupo pequeno aqui. Entonces nosotros vamos a tener dinámicas de grupos pequeños acá. Nós vamos conversar, eu vou falar, você também. Nosotros vamos a conversar, yo voy a hablar, usted también. Então, vamos tornar desse ambiente um ambiente seguro também. Entonces vamos a transformar este ambiente en un ambiente seguro también. E para isso acontecer, Para que eso pase, a gente precisa, nesse exato momento, nosotros necesitamos en este exacto momento tirar todo o preconceito que temos no nosso coração tirar todo el concepto que nosotros tenemos en nuestro corazón a respeito de missões con respecto a misiones para poder receber o novo. para recibir lo nuevo. Todo aquele conhecimento que você tem, Todo conocimiento que usted tiene. eu não peço que você jogue no lixo. No te pido que lo tire a la basura. Não quero desprezar o conhecimento que você tem. No quiero despreciar el conocimiento que tú tienes, Mas eu quero que você pegue o seu conhecimento pero yo quiero que tú tomes tu conocimiento e coloque um pouquinho para o lado, y lo coloques un poco al lado para você receber do novo do Senhor. para que tú puedas recibir de lo nuevo del Señor. Gente, o tempo que nós estamos vivendo Nosotros, lo que nosotros estamos viviendo é um tempo novo, es un tiempo nuevo, um tempo de avivamento, es un tiempo de avivamiento, um tempo de reconstrução. un tiempo de reconstrucción. Então, uma das coisas que nós temos conversado bastante aqui na nossa base, Entonces, una de las cosas que nosotros hemos hablado mucho en esta base que nós não queremos es que nosotros no queremos sair desse tempo de pandemia salir de este tiempo de pandemia da mesma forma que nós entramos. de la misma forma que nosotros entramos. Eu não sei o que você tem pensado desse tempo de pandemia, Yo no sé lo que usted tiene pensado acerca de este tiempo de pandemia, mas eu quero te convidar. pero yo quiero convidarte, Saia desse tempo salga de este tiempo melhor. mejor, Tenha mais qualidade de relacionamento com o Senhor. tenga mejor calidad de relación con el Señor, Perdoa quem tem que ser perdoado. perdona a quienes tengan que ser perdonados, Reconstrua relacionamentos quebrados. reconstruya relacionamientos quebrados, Tenha mais tempo de intimidade e relacionamento com Deus. tenga más tiempo de intimidad con el Señor. A gente passou tanto tempo falando que não tínhamos tempo, né? Nosotros pasamos tanto tiempo hablando de que no teníamos tiempo E agora você tem tempo. y ahora tienes tiempo. Então não despreze isso que o Senhor está fazendo. Entonces no desprecie esto que el Señor está haciendo. Não despreze o que o Senhor tem para você. No desprecie lo que el Señor tiene para ti. Beleza? Então vamos falar sobre missões nessa noite. Entonces vamos a hablar de misión en esta noche. E eu quero aqui apresentar para você
os tópicos que vamos falar. Entonces quiero presentar para ustedes los tópicos que vamos a hablar. De repente tem alguma pessoa que ela é mais formal De repente tenemos una persona que es más formal e ela quer saber o caminho que quer fazer, né? y ella quiere saber lo que vamos a hacer, Por onde vamos passar. por dónde vamos a pasar. Então tá aqui os nossos tópicos. Entonces aquí tenemos nuestros tópicos. Mas eu não posso te garantir Pero yo no puedo garantizarte. se nós vamos conseguir falar de todos eles. Nosotros vamos a hablar de todos ellos. É muita coisa. Es mucha cosa, Muita coisa. mucha cosa E pouco tempo. y muy poco tiempo. Mas não se preocupe Pero no se preocupe. que nós vamos falar aquilo mesmo que o Senhor quer que a gente fale nessa noite. Que Amém, nosotros igreja? vamos a hablar lo que el Señor quiere que hablemos esta noche. Amén, Posso iglesia. ouvir um amém de você? ¿Puedo escuchar un amén de ustedes? Amém. Então abre o seu microfone e dá um amém mesmo, um glória a Deus. Entonces, abre su Amém. micrófono. Un amén, un gloria a Dios. Amém. Aleluia. Aleluya. Amém, amém. Então a gente vai falar sobre o primeiro tópico nosso, na verdade, Entonces, nuestro primer tópico, la verdad, é definindo missões. es definiendo misiones. Depois a gente vai falar um pouco sobre o chamado de Abraão. Después nosotros vamos a hablar un poco acerca del llamado de Abraham. Vamos dar uma volta no panorama bíblico Vamos a dar una vuelta en el panorama bíblico, de Gênesis a Malaquias. de Génesis a Malaquías. Vamos olhar alguns textos Vamos a mirar algunos textos que sustentam a grande comissão. que sustentan la gran comisión. Depois nós vamos falar sobre o Mateus 28, Después vamos a hablar acerca de Mateo 28, o mandato cultural. el mandato cultural. E então falaremos sobre os primeiros discípulos. Entonces hablaremos de los primeros discípulos. Obviamente estaremos conversando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Obviamente estaríamos conversando del libro de Hechos de los Apóstoles. Depois vamos conversar também sobre vida e chamado do apóstolo Paulo. Después estaremos conversando sobre la vida y llamado del apóstol Pablo. E depois, por último, quem irá? Y después, por último, ¿quién irá? Quem irá pelo Senhor? ¿Quién irá por el Señor? Quem irá pelas nações? ¿Quién irá por las naciones? Antes de eu ler esse tópico aqui para você, Antes de yo leer este tópico para ustedes, eu quero te contar um pouquinho da minha história. yo quiero contarte un poco de mi historia. Como que eu cheguei até missões? ¿Cómo es que yo llegué a misiones? Então, já foi falado aqui, Entonces ya fue hablado acá. eu sou de Redenção do Pará, Yo soy de Redenção do Pará, uma cidade do interior mesmo. una ciudad del interior mismo. Só uma pergunta, tem alguém que é do Pará aqui na nossa sala? Solo una pregunta, ¿tiene alguien que sea de Pará aquí? Se sim, manda aí no chat. Si es así, manda aquí en el chat. Qual é a sua cidade? Eu Qual vi é? que a Meire falou que é do Pará, né, Meire? ¿Cuál es su ciudad? Yo escuché que Mary es de esa ciudad de Pará. Qual é a sua cidade, Meire? ¿Cuál es su ciudad, Mary? Só nasci no Pará, mas fui criada em Rondônia. Soy de Pará, pero fui criada en Rondônia. Legal, muito bom. Genial, muy bien. Então, pessoal, eu vim para missões em 2014. Entonces, gente, yo vine a misiones en el 2014, Mas não foi simplesmente, eu quero ser um missionário. pero no fue simplemente, yo quiero ser un misionero. Nossa, que coisa legal. No, qué cosa genial. Até porque, quando eu ouvia falar de missões, Hasta porque cuando yo escuchaba hablar de misiones, era aquelas pessoas que dormiam em qualquer lugar, esas personas que dominaban en cualquier lugar, comia qualquer coisa. comían cualquier cosa. E eu não queria viver essa vida, não. Y yo no quería vivir esa vida, no. Mas de antemão eu te afirmo, Pero de antemano te firmo, isso não é uma verdade. eso no es la verdad. Nós estamos dispostos a passar por isso. Nosotros estamos dispuestos a pasar por eso, Mas dormir em qualquer lugar e comer qualquer coisa não define missionário. pero dormir en cualquier lugar y comer cualquier cosa no define al misionero. Então, o meu sonho sempre foi ser um policial do exército. Entonces, mi sueño siempre fue ser un policía del ejército. Meu irmão, depois que eu me converti, Oh, mi hermano, después de que yo me convertí, eu queria entrar nesses quartéis do exército yo quería entrar en esos cuarteles del e ejército pregar para todos os soldados. y predicar a todos los soldados. E eu tinha no meu coração, esses soldados têm que se converter. Yo tenía en mi corazón, esos soldados se tienen que convertir. Então, eu fiquei com muita expectativa de me tornar um soldado do exército brasileiro. Entonces yo quedé con mucha expectativa de tornarme un soldado brasilero. Então, eu saí da minha cidade do interior do Pará, Entonces yo salí de la ciudad del interior de Pará, fui para uma outra cidade chamada Marabá fui para otra ciudad llamada Marabá e comecei a fazer o processo de alistamento. y comencé a hacer el proceso de alistamiento. Primeira fase, passei. La primera fase la pasé. Fase de levantamento de peso, passei.
La fase de levantar peso la pasé. O terceiro teste foi tudo certo. El tercer test fue todo bien. Então eu queria, aí eu achava que eu iria voltar para me saber a minha designação. Entonces yo quería volver para saber cuál era mi insignia. Falei com os meus pastores, Hablé con mis pastores, falei com os meus chefes que eu trabalhava no serviço na época. hablé con mis jefes, los que yo trabajaba en el servicio en aquella época. Todos me abençoaram. Todos me bendicieron. Meu pastor chegou até a dizer Mi pastor llegó hasta decir que na concepção dele, en la concepción de él todo crente tinha que passar pelo menos um ano no exército. que todo creyente por lo menos tenía que pasar un año en el ejército. Então eu estava crente que eu iria ser um soldado do Entonces- exército brasileiro. Entonces yo estaba bien creyendo de que iba a ser un soldado del ejército brasilero. E aí, dia da minha viagem para a cidade, Y en aquel día del viaje para la ciudad, tinha saído do serviço, tenía salido del servicio, recebido a bênção dos pastores e família, recibido la bendición de los pastores y familia. e eu fui com muita convicção. Yo fui con mucha convicción. Cheguei no hotel, Llegué en el hotel. e aí eu falei assim, eu preciso assistir um filme de polícia. Y ahí, Señor, necesito asistir una película de policía. E aí eu assisti aquele filme Tropa de Elite 1. Y ahí yo asistí la película Tropa de Elite 1. Ah, meus irmãos, eu fiquei muito empolgado para ser um policial. Oh, mis hermanos, yo quedé muy animado en ser un policía. Eu falei, eu vou chegar naquele exército quebrando tudo. Yo voy a llegar en aquel ejército, voy a quebrar todo. Mas na verdade, eles que quebraram comigo. Pero la verdad es que ellos quebraron conmigo. E aí eu fui para minha entrevista. Y ahí yo fui a mi entrevista. Aí eu não lembro se era um sargento, quem era. Yo no recuerdo si era un sargento o quién era. E ele falou que eu não tinha passado. Me dijo que yo no había pasado, Ele falou que eu fui dispensado por excesso de contingente. que yo fui rechazado por exceso de contingencia. Em 52 anos no quartel do 52 bis, Y los 52 años no quartel, en el cuartel, nunca tinha dado excesso de contingente. nunca había dado ejército contingente. E aí, naquele ano que eu me alistei, foi quando encheu o quartel. Y en aquel año cuando yo me alisté fue cuando el cuartel se llenó. E a eliminação foi por ordem alfabética. Y la eliminación fue por orden alfabético. E o meu nome V Mi nombre es V, nem chegou, nem cheirou, né? ni siquiera llegó. Então eu voltei para casa muito triste. Entonces yo volví a mi casa muy triste. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Poxa, eu fiz de tudo para isso acontecer, Pucha, yo hice de todo para que eso pudiera pasar, mas isso não aconteceu. pero eso no aconteció. Não tinha mais trabalho, No tenía más trabajo, não tinha mais, não estava mais ligado, né, na igreja. ya no estaba vinculado con la iglesia. E eu fiquei com um monte de pontos de interrogação no meu coração. Y yo quedé con muchos puntos de interrogación en mi corazón. Então foi quando Deus levantou um amigo Y ahí fue cuando el Señor levantó un amigo e ele me deu um livro. y él me dio un libro. Ele falou assim, você quer ler esse livro? Me dijo, ¿tú quieres leer este libro? Eu falei, não estou fazendo nada, já estou chateado da vida, eu vou ler esse trem. Yo no estoy haciendo nada, así que no estoy haciendo nada con mi vida, así que voy a leer eso. Então o nome do livro chamava Pode falar, Deus que estou ouvindo. Entonces este libro se llamaba ¿Eres tú, Señor? E é um livro da Jocum, né? Es un libro de Jucum. E ele falou assim para mim, todo mundo que lê esse livro Y él me dijo, todo el mundo que lee este libro tem vontade de ir para esse lugar. tiene la voluntad de ir para este lugar. Gente, quando eu li Las esse ganas. livro, Gente, cuando yo leí este libro, era muito parecido com o cenário do exército. era muy parecido con el escenario de un ejército. E eu terminei esse livro e não falei outra coisa. Y cuando terminé ese libro no dije ninguna otra cosa. Entreguei o livro para ele Entregué el libro para él e falei, eu quero ir para esse lugar. y dije, yo quiero ir a ese lugar. Então, em 2014, Entonces, el 2014, o Senhor me chamou para a grande comissão. el Señor me llamó a la gran comisión. Em 2014, El 2014, o Senhor me chamou com uma frustração. el Señor me llamó con la frustración. E eu saí da minha terra, Yo salí de mi da tierra, casa dos meus de pais, la casa de mis e padres, fui para um lugar até que distante. y fui hasta el lugar muy distante. Vim parar em Curitiba. Vine a parar en Curitiba. Fiz a minha escola de treinamento e discipulado. Hice mi escuela de entrenamiento y discipulado. Então eu entendi, eu tive mesmo a convicção Entonces yo entendía y tuve la misma convicción de que o Senhor estava me chamando. de que el Señor me estaba llamando. Então tem 6 anos, meus irmãos, Entonces han pasado 6 años, mi hermano, que eu estou
integral na missão. de que yo estoy en tiempo integral en misiones. E o Senhor tem suprido, Y el Señor me ha suplido, o Senhor tem se revelado, el Señor se ha revelado, as pessoas têm sido las alcançadas. personas han sido alcanzadas. E o desejo do nosso coração mesmo Y el deseo de nuestro corazón mismo é que nessa noite es que en esta noche o seu coração possa queimar por missões. tu corazón pueda quemar por misiones. O Senhor vai te chamar, El Señor te va a llamar. se é que Ele não está te chamando já, Si es que Él ya no te está llamando ou já te chamou. o ya te llamó, O Senhor vai te chamar, el querido. Señor va a te llamar. O seu coração vai queimar. Tu corazón va a quemar. Por isso nós pedimos que você esteja com o coração disposto para que isso aconteça. Por eso te pedimos que puedas tener un corazón dispuesto para que esto acontezca. Pode ser que o Senhor te chame no meio de uma frustração. Puede que el Señor te llame en medio de una frustración. Pode ser que o Senhor te chame diante de uma grande proposta. Puede que el Señor te llame delante de una gran propuesta, Mas Ele vai te chamar. pero Él te va a llamar. E o que você vai fazer com esse ¿Y chamado? tú qué vas a hacer con ese llamado? Bom, vamos lá. Entonces, vamos allá. Vamos definir missões. Vamos a definir misiones. Nós não vamos falar aqui de definições de grandes teólogos. Vamos a definir misiones sobre grandes teólogos. Nós vamos falar de pessoas que de repente você nunca nem ouviu. Vamos a hablar sobre personas que quizás tú nunca escuchaste. Pessoas que têm um certo respeito na missão. Personas que tienen un cierto respeto en la misión. Então eu quero ler com você esse slide aí, definindo missões. Entonces quiero leer con ustedes este slide definiendo misiones. Existe uma grande porção de definições Existe una gran porción de definiciones sobre esse tema. sobre ese tema. Hoje vamos ouvir algumas delas. Hoy nosotros vamos a escuchar algunas de ellas. Talvez você nunca ouviu os nomes que vão ser citados. Tal vez tú nunca escuchaste los nombres que van a ser citados. Acredito que eles estão focados Yo demais creo que ellos están enfocados de más na grande comissão en la gran comisión. e não sobra muito tempo No sobra mucho tiempo para definir nas redes sociais o que é missões. para definir en las redes sociales lo que es misiones. E definido o que é missões Y ellos tienen definido lo que es misiones em atitude. en actitudes. Então nós vamos ver aqui Entonces, 6 definições. entonces nosotros vamos a ver aquí 6 definiciones. Eu quero, antes de ler essas definições, Yo quiero leer antes de leer esas definiciones, esclarecer uma coisa. enclarecer una cosa. Existe duas coisas que são totalmente diferentes aqui, tá? Existen dos cosas totalmente diferentes aquí, ¿ok? Uma coisa é uma pessoa que estuda sobre missões. Una cosa es una persona que estudia sobre misiones. Outra coisa é a pessoa que vive missões. Otra cosa es la persona que vive misiones. Então, eu vejo algumas pregações de vez em quando Entonces yo veo algunas predicaciones de vez en cuando. e essa pessoa parece que fala com tanta autoridade sobre missões transculturais, Y parece que esa persona habla con tanta autoridad sobre misiones transculturales. mas essa pessoa nunca passou nenhuma semana no contexto transcultural. Pero esa persona nunca pasó ni una semana en un contexto transcultural. Então, ele pode estudar sobre isso, Entonces esa persona puede estudiar sobre eso, mas quando ele vive isso, pero cuando él vive eso, a gente consegue ver uma grande diferença. la gente consigue ver una gran diferencia. Então, como eu falei, Entonces, como yo dije, de repente você nunca ouviu os nomes que vão ser citados aqui, probablemente usted nunca escuchó los nombres que van a ser citados acá, mas eu quero te apresentar essas pessoas. pero yo quiero presentarte a esas personas. A primeira definição La primera definición, é da missionária chamada Rubia Goss. la primera definición es de nuestra misionera Rubia Goes. E eu fiz essa entrevista com ela pessoalmente. Y yo hice esta entrevista con ella personalmente. Eu perguntei, Rubia, para você, como você define missões? Yo pregunté para Rubia, Rubian, ¿cómo usted define misiones? E ela falou, Y ella dijo, missões é dar a sua vida por inteiro misiones es dar su vida por entero, por para os sonhos de completo, Deus. para los sueños de Dios. Não pode ser a metade da vida, No puede ser la mitad de la vida, tem que ser inteiro. tiene que ser completo. E nem pode ser meus sonhos, Y no pueden ser mis sueños, tem que ser os sonhos de Deus. tienen que ser los sueños de Dios. Rubia, ela é casada, Rubia es casada, mãe de 2 crianças, madre de 2 niños, está há 20 anos na missão de tempo integral lleva 20 años en misiones a tiempo integral e é fundadora e diretora da base de Jocum Carioca. y es fundadora y directora de la base de Jocum Carioca. Uma outra definição que nós temos aqui Y otra definición que nosotros tenemos acá, é do Rick Goss. do Rick Goes. Ele também é casado com Rubia, na verdade ele é casado com Rubia. Él es casado con Rubia. Ele é diretor e fundador também de Jocum Carioca Él es director y fundador también de Jocum Carioca. e também está há 20 anos na missão de tempo integral. Y él también lleva 20 años en la misión de tiempo integral.
E ele definiu missões como? Él definió misiones como. Missões é como ver todas as coisas Misiones es ver todas las cosas voltando para o seu devido lugar, volviendo a su debido lugar, cumprindo a vontade de Deus. cumpliendo la voluntad de Dios. Uau! Wow. Querido, de repente, Querido, de repente. não, eu afirmo, essa definição não está no Google. No, de repente no. Yo afirmo que esta definición no está en Google. Essa definição está no coração dessa pessoa. Esta definición está en el corazón de esa persona. Então você consegue ver a diferença de quem estuda e de quem vive? Usted consigue ver la diferencia de quien estudia y quien vive. Por isso o First Step acontece Por eso First Step acontece, não só para te dar um estudo, no solo para darte un estudio, mas para te convidar a viver missões. sino que para que tú puedas vivir misiones. Uma próxima definição que nós temos. Otra definición que nosotros tenemos, Missões misiones, é a paixão do coração de Deus ou Pai es la pasión del corazón de Dios y el Padre para trazer os seus filhos de volta para casa. para traer a sus hijos de vuelta a la casa. Ele deu seu próprio filho desde o começo. Él dio a su propio hijo desde el comienzo. Quem traz essa definição é o João Rafael. Quien trajo esa definición es Joao Rafael. João Rafael também é casado, Joao Rafael también es casado, pai de duas crianças. padre de dos niños. Ele está há 5 anos de tempo integral na missão Él lleva 5 años de tiempo integral en misiones e ele hoje é diretor da Jocum CCL. y él hoy es el director de nuestra base de Jocum CCL. Uma próxima definição que nós temos aqui La próxima definición que nosotros tenemos é acá do Roland. es do Holland. E ele fala o seguinte: Y él dice lo siguiente: missões é seguir o chamado de Deus misiones es seguir el llamado de Dios com meus dons e talentos. con mis dones y talentos. Roland, ele é casado com Isabel, Holland es casado con Isabel, também fundador da casa lá, también fundador de la Casa Hogar, um abrigo que foi fundado em Jocum Contagem. un abrigo que fue fundado en Jocum Contagem, E ele está na missão y él está en misiones. exatamente Exactamente. há 40 anos de tempo integral. Hace 40 años de tiempo integral. Irmãos, eu não estou dizendo que esse cara aqui, No estoy diciendo que este tipo aquí que ele passou 1 ano em missões e voltou para casa. pasó un año en misión y volvió a su casa. Ele está há 40 anos Él lleva 40 años de tempo integral. de tiempo integral. E detalhe, ele não é brasileiro e vive no Brasil. Él no es brasilero y él vive en Brasil. A próxima definição que nós temos aqui La próxima definición que nosotros tenemos acá é da Isabel. es de Isabel. E ela define missões como? Y ella define misiones como: Missões é obedecer ao chamado de Deus misiones es obedecer al llamado de Dios para levar as pessoas mais perto de Jesus. para llevar a las personas más cerca de Jesús. Isabel é casada com Roland, Isabel es casada con Holland, fundadora da casa lá. fundadora de la Casa Hogar. Eles foram diretores dessa casa de 1985 Ellos fueron directores de esa casa desde 1985 a 2003. hasta el 2003. E ela está também há 40 anos em missões. Y ella también lleva 40 años en misiones. E a última definição que nós temos aqui Y la última definición que nosotros tenemos acá é do Jim Starr. es de Jim Steyer. Ele é fundador de Jocum Brasil. Él es el fundador de Jocum Brasil. De repente, se você acompanha a Jocum nas redes sociais, De repente, si usted acompaña a Jocum en las redes sociales, você já ouviu falar sobre o Jim. usted ya escuchó hablar sobre Jim. E eu fiz essa pergunta para ele também. Y yo también hice esa pregunta para él. Como você define missões? ¿Cómo tú defines misiones? Missões Misiones é abençoar es bendecir todas as famílias da terra. todas las familias de la tierra. Não é uma, duas ou três. No es una, dos o tres. É todas. Es todas. Todas as famílias da terra. Todas las familias de la O tierra. Jimmy, ele está em missão de tempo integral Jimmy está en misiones a tiempo integral desde 1975. desde 1975. Então, essa aqui é algumas definições de missões que nós temos. Entonces, estas son algunas de las definiciones que nosotros tenemos. Como eu te falei, de repente você nunca ouviu falar dessas pessoas. Como te dije, lo más probable es que tú nunca escuchaste hablar sobre estas personas. Mas eu afirmo, Pero yo afirmo, essas pessoas estão vivendo esas personas están viviendo o que elas definiram aqui. lo que ellas definieron aquí. Isso é missões. Eso es misiones. E eu quero te fazer uma pergunta agora.
Y yo quiero hacerte una pregunta ahora. Eu quero fazer com que você esteja também na história. Yo quiero que usted también esté en la historia. Para você, Para ti, com as suas palavras, con tus palabras. como você define missões? ¿Cómo tú defines misiones? Eu queria pelo menos 2 voluntários. Yo quería por lo menos 2 voluntarios. Por favor, abra o seu microfone e compartilhe com a gente. Por favor, abra su micrófono y comparta con nosotros. O que é missões para você? ¿Qué es misiones para ti? Vamos lá, alguém? Para mim, missões seria ouvir o que Deus quer e executar. Você pode repetir, Luiz, por favor? Tem que abrir seu microfone. Ainda não estamos te ouvindo, Luiz. Também não. Você precisa abrir seu microfone na sua tela. Bom, eu acho que aconteceu alguma coisa. Abri. Agora sim, Luiz. Eu sou novo de Telegram. Para mim, missões eu estou aprendendo a ouvir, né, o Senhor. E para mim, missões é você ouvir o que Deus quer, né, ouvir com muita atenção e partir para a execução, executar o que Ele quer te falar. Entendi, Luiz. Muito obrigado. Legal. Mas o voluntário, o que é missões para você, com as suas palavras? Missões para mim é um estilo de vida. Emanuel? Missões para mim é um estilo de vida. Muito mais do que uma ordem, mas sim uma vida dedicada completamente a Deus. Legal. Mais alguém, pessoal? ¿Más alguien? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Vocês Então, estão muito caladinhos. Entonces vamos allá, vamos Eu a posso dar falar? continuidad. Pode, claro que pode. Parece participar. Missões para mim é sobre se relacionar com Deus de uma forma que nós entendemos que a nossa vida, em todas as esferas da sociedade, não só no sentido de servir dentro de uma igreja, aponta para Ele e viver uma vida que conduz as pessoas a encontrarem Ele nesse meio do caminho. Wow, muy bien. Pode tirar aqui a cabeça, cadê? Muito obrigado. Mais alguém? O William quer falar alguma coisa? ¿Más alguien? Não? Vamos dar continuidade então. No, entonces vamos a continuar entonces. Agora, pessoal, nós vamos dar uma volta aqui no Antigo Testamento, tá bom? Entonces, personal, vamos a dar una vuelta aquí en el Antiguo Testamento. Nós vamos olhar alguns versículos bíblicos Nosotros vamos a ver unos versículos bíblicos que sustentam a grande comissão. que sustentan la gran comisión. Eu coloquei aqui nesse slide. Yo coloqué en este slide. O Antigo Testamento também fala sobre missões? El Antiguo Testamento también habla sobre misiones. Somos tentados a olhar para as páginas do Antigo Testamento, Somos tentados a mirar en las páginas del Antiguo Testamento, ou Velha Aliança, la Antigua Alianza, e visualizar apenas mandamentos, y mirar apenas solo los mandamientos, regras, reglas, guerras guerras e mortes. y muertes. Vamos juntos
Vamos juntos olhar nesses dias a mirar en estos días, não só para o Antigo Testamento, no solo para el Antiguo Testamento, mas por toda a Bíblia pero por toda la Biblia, e perceber os relatos que sustentam a grande comissão. y percibir los relatos que sustentan la gran comisión. Eu acho que você não está mais me vendo, né? Que eu acho que a câmera deu uma... Yo creo que usted ya no me está viendo, la cámara dio algo, Mas você está vendo o slide? pero usted está viendo el slide. Sim? Dá um Sim. sinalzinho, por favor. Da una señal, por Sim, favor. sim, estamos vendo. Obrigado. Volvimos. Então, eu coloquei aqui que o Antigo Testamento também fala sobre isso. Entonces yo coloqué aquí que el Antiguo Testamento también habla sobre eso. A questão é que nós somos tentados La cosa es que nosotros somos tentados a olhar só para o Novo Testamento. mirar solo para el Antiguo Testamento. Parece que somente Mateus, Marcos, Lucas e João falam de missões. Parece que solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan sobre misiones. Mas eu afirmo para você, Pero eu afirmo para você yo afirmo para ti que de Gênesis a Apocalipse que desde Génesis hasta Apocalipsis está falando sobre a grande comissão. está hablando sobre la gran comisión. Está falando sobre missões. Está hablando sobre misiones. Temos profetas que sustentam a grande comissão. Tenemos profetas que sustentan la gran comisión. Temos salmos que sustentam a grande comissão. Tenemos salmos que sustentan la gran Os comisión. livros do Pentateuco Los libros del Pentateuco também sustentam a grande también comissão. sustentan la gran comisión. Então, uma das coisas que a gente pensa também, Entonces, una de las cosas que nosotros también pensamos, será que missões é feita somente quando eu viajo? ¿será que misiones es solo hecha cuando nosotros viajamos? Tem muita gente, pessoal, Hay mucha gente que olha para missões que mira para misiones só para quem viaja. solo para quienes viajan. Mas eu afirmo para você, Pero yo te afirmo viagens também não define missões. que viajes no solo definen misiones. Eu coloquei aqui nesse próximo slide. Yo coloqué en este próximo slide O alvo das missões. el objetivo de las misiones. Você já parou para pensar sobre isso? ¿Usted paró para pensar sobre eso? Qual é o alvo das missões? ¿Cuál es el objetivo de las misiones? Qual é de fato mesmo esse objetivo? Aonde eu quero chegar com a missão? ¿Cuál es netamente ese objetivo? ¿A dónde quiero llegar con la misión? É certo que algumas viagens que a gente organiza missionária, Es correcto que algunos viajes que nosotros organizamos de misiones, ela tem um objetivo. ellos tienen objetivos. Então, se eu vou viajar e passar 2 meses na África, Entonces yo voy a viajar y pasar 2 meses en la África. eu vou com um objetivo. Yo voy con objetivos. Eu vou com um propósito. Yo voy con propósito. E depois que eu volto, acabou. Y después que yo vuelvo, acabó. Mas eu não estou falando desse tipo de missões. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de Eu misiones. estou falando de missões como estilo de vida. Yo estoy hablando de misiones como estilo de vida. Qual que é o alvo de missões? ¿Cuál es el objetivo de misiones? E eu afirmo para você Y yo te afirmo que o alvo de missões que el objetivo de misiones é fazer com que todas as nações, es hacer que todas las com naciones que todos os povos o que todos los pueblos adorem ao Senhor. adoren al Señor. Mas veja que é como se fosse um efeito dominó. Pero vea que es como un efecto dominó. Aonde Deus não é conhecido, A donde Dios no es conocido, Deus não é amado. Dios no es amado. E aonde Deus não é Y amado, donde Dios no es amado, Deus não é adorado. Dios no es adorado. Então, o grande alvo das missões Entonces, el gran objetivo de las é misiones fazer com que os povos es hacer que todos los pueblos adorem ao Senhor. adoren al Señor. Mas observe uma outra coisa. Pero yo también observo otra cosa. A Bíblia relata sobre missões, La Biblia relata sobre misiones, mas a Bíblia também relata que vai haver um fim das missões. pero la Biblia también relata que va a haber un fin de misiones. Então é importante entender Entonces es importante entender que missões não é eterna. que misiones no es eterno, Missões não vai durar para sempre. que misiones no va a durar para Missões siempre. têm um fim. Misiones tienen un fin. A Bíblia fala sobre isso. La Biblia habla sobre eso. A Bíblia fala que quando todos os povos ouvir sobre as boas novas, La Biblia dice que cuando todos los pueblos escuchen sobre las buenas nuevas, então virá o fim. entonces vendrá el fin. Então acabará missões. Entonces acabará misiones. Então missões têm um fim. Entonces misiones tienen un fin. Missões não é eterno. Misiones no es eterno. A adoração é. Adoración sí. O Senhor nos convida. El Señor nos invita. O Senhor nos chama El Señor nos llama para convidar também as nações para invitar también a las naciones que adorem ao Senhor, que adoren al Señor, que amem ao Senhor. que amen al Señor. Mas para isso acontecer, Pero para que eso pase, precisamos fazer o Senhor conhecido. necesitamos hacer al Señor conocido. Então ele vai ser amado,
entonces Él va a ser amado. Onde Deus é amado, Donde Dios es amado, ele é adorado. Él es adorado. A Bíblia fala sobre a adoração. La Biblia habla acerca de adoración. 24 anciões Los 24 ancianos adorando 24 horas. adorando las 24 Mas a horas. Bíblia não fala Pero la Biblia no dice que vai ter um fim na adoração. que no va a tener un fin de adoración. A adoração é eterna. La adoración es eterna. A adoração dura para sempre. La adoración dura para siempre. Então, o nosso objetivo, o nosso alvo, Entonces nuestro objetivo é fazer com que os povos adorem ao Senhor. es hacer que nuestro objetivo adoren al Señor. O Mateus falou aqui no começo, Pueblos. Mateos habló acerca en el comienzo que eu e minha esposa temos um chamado para a África. que mi esposa y yo tenemos un llamado para E África. de fato é uma verdade. Y es verdad. Nós amamos os africanos. Nosotros amamos los africanos. Nós amamos os refugiados do Sudão do Sul. Nosotros amamos los refugiados de Sudán del Nós Sur. adotamos esse país. Nosotros adoptamos ese país. E quando eu olho para o meu chamado para essa nação, Y cuando yo miro para mi llamado en esa nación, por mais que eu tenha muitas estratégias, por mucho que yo tenga estrategias, pensamentos, pensamientos, caminhos que eu vou fazer, caminos que yo haré, o destinatário final el destino final é fazer com que esses povos es hacer que esos pueblos adorem ao Senhor. adoren al Señor. Adorem ao Senhor Adoren em al Señor todo o tempo, en todo porque tiempo, isso é eterno. porque eso es eterno. Então esse é o grande alvo de missões, pessoal. Entonces este es el objetivo principal de misiones personales. E eu quero agora passar um Ó. Tá ouvindo? Microfone aberto. Olá, pessoal. Hola gente, Voltamos. regresamos. Nós vamos falar agora, pessoal, sobre Nosotros, bases bíblicas de missões. nosotros vamos a hablar ahora, queridos, sobre bases bíblicas de misiones. Mas antes de entrar nos textos, Pero antes de entrar en los textos, eu quero perguntar se alguém quer falar alguma coisa. yo quiero preguntar si alguien quiere hablar alguna cosa. Por favor, se sim, abra o seu microfone. Si es así, por favor, abra su micrófono. E como é que foi esse primeiro tempo para você? O que surgiu de novo aí? ¿Cómo fue esa primera parte para ti? ¿Qué surgió de nuevo? Alguém? ¿Alguien? Então vou escolher então, hein? Entonces voy a escoger. Queria ouvir então Joyce Pereira. Quiero escuchar entonces a Joyce Pereira. Já sabia que era você, né, Joyce? Usted ya sabía que era, Mais ou menos. más o menos. Compartilha pra gente como foi esse tempo aí, esse primeiro módulo. Comparta para nosotros cómo fue ese primer módulo. Para mim, sim, de verdade, foi bem importante. Só um minutinho, Joyce. Eu Uhum. preciso de áudio. Pronto. Tá, manos. Para mim, de verdade, foi bem importante todo esse falar, né? Eu falar aqui, porque a gente, quando conhece o Senhor, a gente já, de certa forma, a gente começa a aprender um pouquinho sobre missões, né? Do ID, né? Que a gente quando começa a entender o ID. Então, para mim, assim, tem sido bem esclarecido, está sendo bem esclarecido, né? O que vem a ser missões, tanto quando você começou a citar aquelas pessoas que eu nunca ouvi falar, né, daquelas pessoas, e cada uma fala dela ali eu anotei, porque eu quero, de repente, ver, né? Aprender com todas essas falas deles ali e viver realmente o que é
fazer missões, o que é missões na minha vida. E é isso, eu acho, assim, de Entendi. momento. Obrigado, Joyce. Muchas Tá. gracias, Joyce. Muito bom o seu compartilhar. Muy bueno su compartir. Pessoal, vamos lá então. Entonces, gente, vamos allá. Eu tenho aqui pelo menos 16 versículos. Por lo menos acá yo tengo 16 versículos. A gente vai fazer o seguinte. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Eu vou ler alguns versículos Yo voy a leer algunos versículos e outros vocês leem. y otros ustedes los van a leer. Vocês podem me ajudar nessa aula? ¿Ustedes pueden ayudarme en esta clase? Sim? ¿Sí? Fechou. É nóis. Cerró entonces nuestra. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 9, nós vamos ler. Gênesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículo 1 ao 9. versículo del 1 al 9. É importante lembrar que Es importante recordar que antes da gente olhar para o chamado de Abraão, antes de nosotros mirar para el llamado de Abraham, a gente consegue visualizar nosotros conseguimos visualizar o Deus missionário. el Dios misionero. Em Gênesis 3, En Génesis 3, e não só nesse capítulo, no solo en este capítulo, mas em toda a Bíblia. pero en toda la Biblia, O Deus missionário. el Dios misionero, O Deus que corre atrás da sua criação. el Dios que corre atrás de su O creación, Deus que pede para que a sua criação se arrependa. el Dios que pide para que su creación se arrepienta. E aí depois ele vem em Gênesis 12 chamando Abraão. Y ahí él después viene en Génesis 12 llamando a Abraham. Então o motivo do nosso panorama agora Entonces el motivo de nuestro panorama ahora é para sanar, para curar mesmo toda dúvida do seu coração. es para curar toda duda de su corazón. Se você pensa que missões não é relatada no Antigo Testamento. Si usted cree que misiones no es relatada en el Antiguo Testamento. Então vamos ler aí Gênesis capítulo 12, Entonces vamos a leer ahí en Génesis capítulo 12, do versículo 1 ao 9. del versículo 1 al 9. Ora, disse o Senhor a Abraão: Dice el Señor a Abraham, sai da tua terra, sana tu tierra, da tua parentela sal de tu tierra y de tu parentela e da casa de teu y pai, de la casa de tu padre, e vai para a terra que te mostrarei. y anda a la tierra que te he de mostrar. De ti farei uma grande nação, De ti haré una gran nación e te abençoarei, y te bendeciré, e te engrandecerei te engrandeceré o nome. el nombre. Sê tu uma bênção. Tú serás una bendición. Abençoarei os que te abençoarem, Bendeciré a quienes te bendigan e amaldiçoarei os que te y amaldiçoarem. maldeciré a quienes te maldicen. Em ti En ti serão benditas todas as famílias da terra. serán benditas todas las naciones de la tierra. Partiu, pois, Abraão, Partió entonces Abraham, como lhe ordenou o Senhor, como le ordenó el Señor, e Ló foi com ele. y luego fue con él. Tinha Abraão 75 anos Tenía Abraham 75 años quando saiu de Arã. cuando salió de Aram. Levou Abraão consigo Llevó a Abraham consigo, Sarai, sua mulher, Sarai y su mujer, e Ló, filho de seu irmão, y Lot, hijo de su hermano, e todos os bens que havia adquirido. y todos los bienes que había adquirido. E as pessoas que lhe acresceram Y las personas que le siguieron em Arã en Aram partiram para a terra de Canaã partieron para la tierra de Canaán e lá chegaram. y allá llegaron. Atravessou Abraão a terra até Siquém. Atravesó la tierra Abraham de Siquém. Siquem Até o carvalho de Moré. hasta el Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. En ese tiempo los cananeos habitaban la tierra. Apareceu o Senhor a Abraão Apareció el Señor a Abraham e lhe disse: y le dijo, darei a tua descendência daré tu descendencia esta terra. esta tierra. Ali edificou Abraão um altar Allí edificó Abraham un altar ao Senhor que lhe apareceu. al Señor que le apareció. Passando dali para o monte ao oriente Pasando allí el monte para el oriente de Betel, de Betel, armou a sua tenda, armó su tienda, ficando Betel ao ocidente. teniendo a Betel al occidente, E ali edificou um altar ao Senhor. y allí edificó un altar a Jehová. E invocou o nome do Senhor. Invocó el nombre de Jehová. Depois seguiu Abraão, Y Abraham partió de allí, dali indo sempre para Negueb. caminando y yendo hacia Negev. Bom, é uma passagem conhecida por todos nós.
É uma passagem conhecida por todos nós. Es un pasaje conocido por todos nosotros. O chamado de Abraão El llamado de Abraham é um texto maravilhoso. es un texto maravilloso. Eu confesso que esse texto me confronta. Yo confieso que este texto me confronta, Porque quando o Senhor me chamou, porque cuando el Señor me llamó, eu sabia para onde ir. yo sabía para dónde ir. Eu fiz uma escola. Yo hice una escuela. Depois da minha escola, Después de mi escuela, o Senhor me mostrou o meu povo. el Señor me mostró mi pueblo. O Senhor me mostrou o meu chamado. El Señor me mostró mi llamado. Mas imagine Abraão. Pero imagina a Abraham, Não sabia para onde ir. no sabía para dónde ir. E ele tinha que obedecer. Y él tenía que obedecer. Ele ouviu a voz do Senhor. Él escuchó la voz del Sai Señor. da sua terra, Sal de tu da tierra, casa de seus pais, de la casa de tus padres, da sua parentela, de su parentela, e vai para a terra que te mostrarei. y anda a la tierra que yo te demostraré. Mas, Senhor, aonde que o Senhor está me chamando? Pero Señor, ¿a dónde tú me estás llamando? Não importa, Abraão. No importa, Abraham. Sabe por que Deus faz isso com Abraão? ¿Sabe por qué el Señor hace eso con Abraham? Porque o importante naquele momento Porque lo importante en ese momento não era Abraão saber para onde ele iria, no era saber para dónde Abraham iría, mas era mostrar para Abraão mesmo pero era para mostrar para Abraham mismo aonde estava o seu coração. a dónde estaba su corazón. Então, aqui já fica uma lição para a gente. Aquí ya hay una lección para nosotros. Tudo aquilo que o Senhor te pede, você obedece? Todo lo que el Señor te pide, tú lo obedeces. Então, vamos arrumar essa frase. Tudo aquilo que o Senhor te pede, você obedece imediatamente? Vamos a arreglar esta frase un poco. Todo lo que el Señor te pide, tú lo haces inmediatamente. Imediatamente Abraão respondeu ao seu chamado. Inmediatamente Abraham respondió a su llamado. Existe pelo menos 3 pontos aqui que Abraão sofreu. Existen por lo menos 3 puntos donde Abraham sufrió. Quando Abraão recebeu o seu chamado, Cuando Abraham iba a recibir su llamado, ele recebeu também a ordem de él también recibió la orden de él. renunciar às certezas do passado, Renunciar a la certeza, a las clarezas del pasado, enfrentar as incertezas do futuro, enfrentar las incertezas del futuro, olhar e seguir a vontade de Deus. mirar y seguir la voluntad de Dios. Gente, imagina, Abraão não tinha uma certeza para ele. Queridos, imaginen, Abraham no tenía algo certero para él. Abraão ele já era um homem de fé, Abraham ya era un hombre de fe, mas ele agora entra num novo teste. pero él ahora entra en un nuevo test. Ele enfrentou um novo teste de fé. Él enfrentó un nuevo tipo de texto de fe. E quando Abraão responde sim para o Senhor, Cuando Abraham responde un sí para el Señor, o Senhor encontrou nele el Señor encontró en él um homem un hombre para o seu propósito. para su propósito, Um homem que queria obedecer ao Senhor. un hombre que quería obedecer Um al homem que Señor, desejava fazer a vontade do Senhor mais do que qualquer outra coisa. un hombre que deseaba hacer la voluntad del Señor más que cualquier otra cosa. Agora, uma pergunta interessante que fica aqui para a gente. Entonces, una pregunta ahora importante que queda para nosotros. Por que Deus chama Abraão? ¿Por qué el Señor llama a Abraham? Por quê? ¿Por qué? Logo, Abraão Luego Abraham tinha tantas outras pessoas, tenía tantas personas alrededor, mas o Senhor resolveu chamar Abraão. pero el Señor decidió llamar a Abraham. Vamos voltar a falar disso mais na frente um pouco. Vamos a volver a hablar un poco más al frente. Agora vamos ler Josué capítulo 1, Ahora vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 9. versículo 9. Saindo do Pentateuco, Saliendo del Pentateuco, aonde o seu grande líder ele morre, donde su gran líder muere, quando Moisés falece, Josué assume. cuando Moisés morre e Josué assume. Cuando Moisés muere, Josué asume. Mas Josué ele não assume apenas um trabalho, digamos assim. Pero Josué no solo asume un trabajo, Josué ele assume uma missão. Josué asume una misión. Mas agora o interessante dessa passagem Pero ahora lo importante de este pasaje é que os estudiosos dizem es que los estudiosos dicen que Josué ele não tinha estrutura de líder. que Josué no tenía una estructura de líder. Então ele era baixo, Entonces él era bajo, magro, flaco, muito fraquinho, muy flaco, e as pessoas olhavam para ele y las personas miraban para e él falavam assim, cara, você não parece ser o líder que vai levar esse povo para a liberdade. hey, tú no pareces un líder que va a llevar este pueblo para la libertad. Então eu imagino que Josué estava assim um pouco tanto triste. Entonces imagina que Josué estaba un poco triste. Poxa vida, Pucha vida, ninguém acredita em mim nadie cree en mí, só porque eu não tenho uma estrutura de líder. solo porque yo no tengo una estructura de líder. Então o Senhor vem e fala a Josué. Entonces el Señor viene y habla a Josué. Vamos ler do versículo 8 do capítulo 1.
Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Achei que ia ter tradução. Então, você percebe que Deus ele dá essa ordenança para Josué. Entonces tú puedes percibir que Dios le da una ordenanza a Josué. Agora, um ponto interessante de Gênesis a Josué Entonces, un punto importante ahora desde Génesis a Josué é que Deus promete para o seu povo, es que Dios promete para su pueblo, Deus promete para aquele que ele chama, que Dios promete para aquellos que Él llama, que ele nunca vai estar sozinho. que Él nunca va a estar solo. Ser forte e corajoso. Ser fuerte y corajoso. Olha, eu vou estar com você. Eu vou estar com Yo voy a você. estar contigo. Então não se perca no meio dessa multidão. Entonces no te pierdas en medio de esta Olhe multitud. para mim. Mira para Ser mí. forte. Sé fuerte. Não fique fraco. No te quedes débil. Seja corajoso Sé mesmo. valiente. Você é um guerreiro. Tú eres un guerrero. E uma das características dos missionários é esse, querido. Y una de las características de los misioneros es esa. Guerreiros. Guerreros. Homens e mulheres guerreiras. Hombres y mujeres guerreras. O próximo texto que a gente vai ler El próximo, está em texto, Ruth, capítulo 3. el próximo texto que vamos a leer está en Ruth capítulo 3. Ruth, capítulo 3, versículo 9. Ruth capítulo 3, versículo 9. Será que alguém poderia ler para a gente esse texto? ¿Será que alguien puede leer para nosotros ese texto? Amém. Alguém? Amém. Aqui. Ruth, capítulo 3, versículo 9. Amém. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Legal. Agora veja só. Entonces ahora mira solamente. A gente consegue ver duas coisas aqui. Nosotros podemos ver dos cosas acá. A primeira coisa é esse versículo sustentando mesmo missões. Este versículo, la primera cosa es vemos este versículo sustentando lo mismo de misiones. A segunda coisa é a tipologia de Cristo. La segunda cosa es el elogio de Cristo. Você consegue ver Cristo de Gênesis a Apocalipse. Tú consigues ver a Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Se você nunca parou para pensar ou estudar sobre isso, Si tú nunca paraste para estudiar o pensar sobre esto, eu te desafio a estudar sobre tipologia. yo te desafío a estudiar sobre tipología. É maravilhoso ver Cristo em todos os livros. Es maravilloso ver a Cristo en todos los libros. Agora, no versículo 9 de Ruth, Ahora en el versículo 9 de Ruth, ela faz uma afirmação interessante. ella hace una afirmación interesante. Boaz pergunta para ela, quem é você? Boaz pregunta para ella, ¿quién eres tú? E a resposta é, eu sou tua serva. Y la respuesta de ella es, yo soy tu sierva. Você é serva de Cristo, servo do Senhor? ¿Tú eres siervo de Cristo, siervo del Señor? Sim. Sí. Então, Ruth, agora ele fala o seguinte, estenda a tua capa sobre mim. Entonces Ruth ahora habla lo siguiente, extiende tu capa sobre mí, Porque tu és para mim o meu resgatador. porque tú eres para mí mi rescatador. Qual é a tipologia aqui, pessoal? ¿Cuál es la tipología aquí, gente? Boaz, Cristo, Boaz, Cristo, Ruth, igreja. la Ruth, iglesia. A igreja está clamando para que Cristo estenda a capa sobre ela. La iglesia está clamando para que Cristo extienda su capa sobre ella, Porque ela entendeu que Cristo é o resgatador. porque ella entendió que Cristo es el rescatador. E é esse entendimento que as nações têm que ter. Y este es el entendimiento que las naciones deben É tener. esse entendimento que os povos perdidos têm que ter. Este es el entendimiento que los pueblos perdidos deben tener. Olhar para Jesus não só como um homem bonzinho, Mirar para Jesús no solo como un hombre bueno, não só como um cara legal, solo como un tipo legal, mas olhar para Genial. Jesus pero mirar para Jesús como resgatador, como un rescatador, como o único e suficiente Salvador. como único y suficiente Salvador. E aqui no capítulo 3 de Ruth, Y aquí en el capítulo 3 de Ruth, ela faz essa declaração. ella hace esta declaración. Vamos para o próximo texto. Vamos al próximo texto. Salmos, capítulo 22. Salmos capítulo 22. Quem pode ler para a gente? ¿Quién puede Salmo leer para 22. nosotros Salmo 22? Salmos 22, 27 e 28. Salmo 22, 27 y 28. Alguém? ¿Alguien?
Estão ouvindo? Posso ler? Sim. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra... Só até Posso aí. continuar? Só até aí? Solo hasta ahí. 27 e 28. 27, Ok. 28. Obrigado, querido. Muchas gracias, querido. Agora, observe só. Esse capítulo de Salmos 22 Ahora observa solamente este capítulo de Salmo 22. está mostrando Jesus na cruz, a sua crucificação. Está mostrando a Jesús en la cruz, su crucifixión. Dá uma olhada no versículo 1 do capítulo 22. Da una mirada en el versículo 1 del capítulo 22. Começa assim: Comienza así. Deus meu, Dios mío, por que me desamparaste? ¿por qué me desamparaste? Por que se acha longe de minha salvação as palavras do meu bramido? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y las palabras de mi clamor? Deus meu, Dios mío, clamo de dia clamo de día e não me respondes. y no respondes, Também de noite, y de noche, porém não tenho sossego. y no hay para mí reposo. Então você percebe nesse capítulo, Entonces tú percibes en este capítulo uma profunda lamentação. un profundo lamento, Mas esse lamento, essa crucificação de Cristo, pero ese lamento y esa crucifixión de Cristo não acaba apenas na cruz. no acaba solamente en la cruz. O sacrifício de Deus pela humanidade El sacrificio de Dios por la humanidad não foi só por uma nação, no fue solamente por una não foi só por uma tribo, no fue solamente por una tribu, só por um povo, solo un pueblo, foi para todas as famílias da terra, fue para todas las familias de la tierra, todas as nações. todas las naciones. Versículo 27. Versículo 27. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias da terra. Aqui, novamente, a gente vê uma citação de Gênesis capítulo 12. Aquí nuevamente nosotros vemos una comparación de Génesis 22. Gênesis 12. Génesis 12, perdón. Então, todas as famílias da terra são abençoadas. Entonces todas las familias de la tierra son bendecidas. Isaías 49. Isaías 49. Isaías 49, 6. Isaías 49, 9, 6. Quem pode ler para a gente, por favor? Alguém? Alguém? E disse ainda: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. É Ruth. É Ruth. Deus abençoe, Ruth. Muito bom ter você com a gente. Deus te bendiga, Ruth. É muito bom tenerte com nós. Então, essa passagem que Ruth leu Então, este passagem que Ruth leu está dizendo que a luz está dizendo que a luz vai ser para todos. será para todos. Também de ti como luz para os gentios. Também para ti como luz para os gentiles. O profeta Isaías trouxe essa mensagem de juízo de Deus às nações. Trajo este mensaje de juicio de Dios para las naciones. Mas também anunciando um rei. Pero también anunciando un apontando rey, para Cristo. apuntando para Cristo. Deixa eu só te dar uma informação a respeito do judeu e do gentil. Deja darte solo una información con respecto al judío y al gentil. Os judeus, eles odiavam os gentios. Los judíos odiaban a los gentiles. Os judeus olhavam para o gentil como fogo, o combustível para o fogo do inferno. Los judíos miraban al gentil como combustible para el fuego do inferno. del infierno. E você percebe que o Antigo Testamento, Y tú percibes como el Antiguo Testamento, ele afirma isso. él afirma esto. A salvação, La salvación, esse poder de Cristo, ese poder de Cristo, não é só para os judeus, no es solo para los judíos, mas para os gentios também. pero también para los A gentiles. luz é para todos. La luz es para todos. Pessoal, vamos dar uma puladinha aqui então? Querido, vamos a saltar un poco aquí. Então a gente tem Jeremias, Ezequiel e Daniel. Entonces nosotros tenemos Jeremías, Ezequiel y Daniel.
Vamos no próximo slide que está aí na sua tela. Vamos a ir al próximo slide que está en su tela. A gente tem Joel, Amós e Miqueias. Nosotros tenemos Joel, Amós y Miqueas. Esse slide ele vai ficar disponível para você, tá bom? Este slide va a quedar disponible para ustedes, ¿está bien? Então não se preocupe que você vai ter todas as anotações. Entonces no se preocupe, usted va a tener todas las anotaciones. Eu queria ler mais um versículo Yo quería leer un versículo más. que está em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Que está en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. O nosso tempo está se esgotando. Nuestro tiempo se está acabando. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Tenemos muchas cosas para acabar aún. Mas vai dar certo. Pero será correcto. Malaquias 1:11. Malaquías 1:11. Mas desde o nascente do sol Desde el nacimiento del sol até o poente hasta el alba, é grande entre as nações es grande entre las naciones. o meu nome, Mi nombre. e em todo lugar Y en todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, van a traer incienso y ofrendas limpias. porque o meu nome é grande Porque grande es mi nombre entre as nações, entre las naciones, diz o Senhor dos Exércitos. dice Jehová de los ejércitos. Queridos, infelizmente a gente não tem tempo para conversar sobre cada versículo. Lamentablemente nosotros no tenemos tiempo para hablar sobre cada versículo. Mas eu quero que você dê uma meditada nessas passagens depois. Pero yo quiero que usted medite en estos pasajes después. E perceba que o Antigo Testamento todo fala sobre missões. Y que pueda ver que el Evangelio todo habla sobre misiones. Ele sustenta a grande comissão. Él sustenta la gran comisión. Agora vamos para Mateus. Ahora vamos para Mateo. Primeiro livro do Novo Testamento. Primer libro del Nuevo Testamento. Mateus capítulo 28. Mateo 28. Versículo 18, 19 e 20. Versículo 18, 19 y 20. Diz assim: Dice así, Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: Jesús acercándose les dijo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Ide, portanto, Y por tanto, e fazer discípulos y hacer discípulos de todas as nações, a todas las naciones, batizando-os em nome do Pai, bautizándolos en el nombre del Padre, do Filho del Hijo e do Espírito Santo, y del Espíritu Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas enseñándoles a guardar todas las cosas que vos tenho ordenado. que les tengo ordenado. E eis que estou convosco Y yo estoy con ustedes todos os dias todos los días até a consumação do século. hasta que se acabe el cielo. Perceba que essa passagem é uma passagem conhecida por mim e por você. Vea que este pasaje es bien conocido por ti y por mí. Só um minuto. Solo un minuto. Isso. Só que eu quero fazer uma comparação aqui entre Gênesis 12 e Mateus 28, rapidamente. Solo que yo quiero hacer una comparación entre Génesis 12 y Mateo 28 rápidamente. Qual é a diferença aqui? ¿Cuál es la diferencia aquí? Que em Gênesis 12, En Génesis 12, quando o Senhor chama Abraão, cuando el Señor llama a Abraham, o Senhor dá um destinatário final para ele. el Señor da un destino final para él. Então, quando ele chegar naquele lugar, Entonces, cuando él llega al lugar, ele é reconhecido como o pai da fé. él es conocido como el Padre de la Fe, reconocido como el Padre de la Fe. Agora, quando você olha para Mateus 28, Y tú cuando miras en Mateo 28, você percebe que a missão não é para fazer quando chegar no destinatário final. tú puedes ver que la misión no es para hacerla cuando tú llegas al destino final. A missão é feita no caminho. La misión es hecha en el camino. Então, no caminho, Entonces, en el camino, eu vou ensinar, yo voy a enseñar, eu vou batizar, yo voy a bautizar, eu vou evangelizar. yo voy a evangelizar, É no caminho. en el camino. Mas quando eu chegar no lugar, Pero cuando llega al lugar, lá também você vai exercer o que Deus te chamou. allá también va a ejercer lo que el Señor te dijo. Então, essa é uma das grandes diferenças de Gênesis 12 com Mateus 28. Esas son las grandes diferencias entre Génesis 12 y Mateo 28. Mateus 28 fala para você fazer missões no caminho. Mateo 28 habla para ti de hacer misiones en el camino, durante el camino. Agora vamos falar um pouco sobre Ahora vamos a hablar un poco sobre os discípulos de Jerusalém, los discípulos de Jerusalén, a dispersão da igreja la dispersión de la iglesia e como a igreja crescia. y cómo la iglesia crecía. Eu não vou ter tempo para poder ler todos esses versículos, No voy a tener tiempo para leer cada versículo, mas você percebe que em Atos pero tú puedes ver que en Hechos se trata dos discípulos em Jerusalém. se trata de los discípulos de Jerusalén. Você percebe que em Atos 8
Tú puedes ver que en Hechos 8 existe a dispersão da igreja existe la expresión de la iglesia e Atos 9, como a igreja crescia. y en Hechos 9 cómo la iglesia crecía. Os discípulos em Jerusalém, Los discípulos en Jerusalén, uma das características deles una de las características de ellos é que eles tinham perseverança na oração. es que ellos perseveraban en oración. Oração essa que não é feita apenas por um deles, Oración que no es solo hecha por uno de ellos, mas por todos. sino que por todos. Todos tinham esse compromisso com a oração. Todos tenían ese compromiso por la Isso é oración. uma das características do missionário. Y esa es una de las características de un misionero. Isso tem que ser uma característica sua também. Debe ser una característica tuya también. Oração Oración como estilo de vida. como estilo de vida. Mas perceba que quando estamos em discípulos, Pero perciba que cuando estamos en discípulos, quando estamos em grupo, cuando estamos en grupo, não é uma única pessoa que ora, no es una persona única que ora, mas é o grupo, todos. pero es un grupo, todos. Em Atos 8, En Hechos 8 tem a dispersão da igreja. tiene la dispersión de la iglesia. A igreja cresce. La iglesia crece. O sofrimento é só um caminho para ela crescer. El sufrimiento es solo el camino para que ella crezca. A dispersão tem por significado La dispersión tiene un significado, separação de pessoas ou coisas separación de personas o cosas por diferentes lugares ou direções. por diferentes lugares o direcciones. A igreja em Atos 8 La iglesia en Hechos 8 chegou em vários lugares. llegó en varios lugares. Em Jerusalém, Jerusalén, em Roma, en Roma, em Éfeso, en Éfeso, em Corinto, Corinto, Antioquia, Antioquía, Listra, Atenas e Atenas, Filipos. Filipos. A igreja cresceu. La iglesia A creció. igreja foi. La iglesia A fue. igreja passou as La fronteiras. iglesia pasó las fronteras. Em Atos 9, En Hechos 9, a gente percebe que a igreja crescia. la gente puede ver que la iglesia crecía. Mas não é um crescimento de templo. Pero no es un crecimiento de templo. O templo não está crescendo. El templo no está creciendo. É um crescimento de pessoas, números Es un crecimiento de personas, de números. e um crescimento espiritual. Y un crecimiento espiritual. A igreja cresce. La iglesia crece. Em Atos 9, En Hechos 9, a gente conhece bastante essa passagem. nosotros conocemos bastante ese pasaje. Você percebe que dos perseguidores ele se converte. Tú puedes ver que uno de sus Perseguidores se perseguidores se converte. convierte. Aí a gente vê essa conversão de Saulo. Nosotros vemos esta conversión de Saulo. E eu quero ler com você o versículo 4 de Atos 9. Yo quiero leer con usted el versículo 4 de Hechos 9. E caindo por terra, Cayendo por tierra, ouviu uma voz escuchó una voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, que le decía: Saulo, Saulo, por que me persegues? ¿por qué me persigues? Ele perguntou: Y él preguntó: Quem és tu, Senhor? ¿Quién eres tú, Señor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. A gente vê aqui a conversão, o encontro de Cristo com o apóstolo Paulo. Y la gente puede ver que aquí se genera el encuentro entre el Saulo y el apóstol Pablo y Cristo. Só nesse capítulo, Solo en este capítulo, a gente poderia passar pelo menos 2 horas falando da vida e do chamado de Paulo. la gente podría pasar al menos 2 horas hablando de la conversión de Pablo. Saulo, o perseguidor de Cristo, Saulo, el perseguidor de Cristo, ele finalmente pergunta: Quem és, Senhor? él finalmente pregunta: ¿Quién eres, Señor? Quem és tu? ¿Quién eres tú? Gente, já parou para pensar quais são os resultados na vida daquela pessoa que vê o Senhor? Querido, en algún minuto paramos a ver los resultados de quién es la vida del Señor en nosotros. Saulo, ele conseguiu visualizar o Senhor. Saulo consiguió ver la vida del Señor. E eu não La vida del Señor. E eu não preciso relatar para você os frutos dele. Yo no necesito relatar para ustedes los frutos de él. Ele teve um encontro com Cristo Él tuvo un encuentro con Cristo e a vida dele mudou. y la vida de él cambió. Ele deu frutos. Él dio frutos. Ele cresceu. Él creció. E o último ponto para a gente terminar Y el último punto para nosotros terminar é que ele te convida. es que Él te invita, Ele te chama. Él te llama. Isaías 68, Isaías 6, versículo 8, Isaías 6, versículo 8, diz o seguinte: dice lo siguiente. Depois disto ouviu a voz do Senhor, Después de esto escuchó la voz del Señor que dizia: que decía: A quem enviarei? ¿A quién enviaré? A quem há de ir por nós? ¿Quién irá de ir por nosotros? Então disse eu:
Entonces yo dije, eis-me aqui, heme aquí, envia-me a mim. envíame a mí. Romanos 10, 14, 15 Romanos 10, 14 y 15 vai falar sobre os pés formosos daqueles que anunciam as boas novas. hablará de cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Eu sei que é muita informação, Yo sé que es mucha información, é muito texto, es mucho texto, mas eu quero te desafiar mesmo para depois você olhar esse slide novamente pero yo quiero desafiarte a que tú puedas ver después este slide nuevamente e meditar em cada y passagem meditar en cada e pasaje perguntar para o Senhor o que Ele tem para te ensinar. y preguntar al Señor, ¿qué tienes para enseñarme? E a minha pergunta para me finalizar minha aula Mi é: pregunta para terminar mi clase es, quem irá? ¿quién irá? Quem irá pelo Senhor? ¿Quién irá por el Señor? Quem vai dizer sim? ¿Quién va a decir sí? Perceba que a nossa aula é sobre missões. Puedes ver que nuestra clase es sobre misiones. Na verdade, o nosso módulo vai ser sobre La missões. verdad, nuestro módulo es sobre Não, misiones. não, na verdade, o seminário é sobre No, missões. no, no, el seminario es sobre misiones. Não, não, na verdade, a Bíblia é missionária. La verdad es que la Biblia es misionera. Deus, ele não faz missões só quando está desocupado. Dios no solo hace misiones cuando está desocupado. Deus não faz uma missão quando não tem nada para fazer. Dios no solo hace misiones cuando no tiene nada más para hacer. Missões é o caráter de Cristo. Misiones es el carácter de Cristo. Missões é a essência de Deus. Misiones es la esencia de Dios. Ele não é um Deus missionário. Él no es un Dios misionero. Ele é um Deus missional. Él es el Dios misionero. Ele vive missões, Él vive misiones. pratica missões Practica e misiones. te chama Y te llama para se envolver nessa missão. para que te envuelva en esta misión. Por que Deus chamou Abraão? ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Um homem de 75 anos. Hombre de 75 años. A mulher não poderia mais ter filhos. La mujer ya no podía tener más hijos. Monte de dificuldade. Un montón de dificultades. E ele continua chamando pessoas estranhas como Abraão Y él continúa llamando a personas extrañas como Abraham para cumprir o seu chamado, para cumplir su para llamado, cumprir para anunciar as boas para novas. anunciar las buenas nuevas. A minha pergunta é: quem irá? Mi pregunta es, ¿quién irá? Muitas pessoas não vão porque não conseguem ouvir a voz de Deus. Muchas personas no van porque no consiguen escuchar la voz de Dios. O Senhor está te chamando. El Señor te está llamando. Você consegue ouvir? ¿Tú consigues escucharlo? O Senhor está te chamando. El Señor te está llamando. Você consegue ouvir? ¿Tú consigues escucharlo? Em 2018, 2018 eu fui para Uganda. fui a Uganda. O meu coração queima pelos refugiados do Sudão do Sul, Mi corazón quema por los refugiados de Sudán del Sur, principalmente por uma tribo chamada Xerife. principalmente por una tribu llamada Sherife. E as estatísticas dizem que essa tribo é totalmente não alcançada. Las estadísticas dicen que esa tribu es totalmente no alcanzada. Ninguém quer trabalhar com eles. Nadie quiere trabajar con E ellos. eu e minha esposa adotamos esses povos no nosso Y coração. mi esposa y yo adoptamos ese pueblo en nuestro corazón. Em 2018, Y el 2018 eu fui dar uma aula na ITED da base de Kampala, na Uganda. fui a dar una clase a la EDE de la base de Kampala en Uganda. Tínhamos 7 nações dentro de uma sala. Teníamos 7 naciones dentro de una sala. Tínhamos também refugiados do Sudão do Sul. Teníamos también refugiados de Sudán del Sur. Depois que eu voltei para o Brasil, Después que volví a Brasil e eu adotei esse povo chamado Xerife, y adopté ese pueblo llamado Sheriff, eu fiquei sabendo. yo supe Eu fiquei sabendo que naquela sala de aula, que en aquella sala de aula, em 2018, en 2018, tinha um refugiado do Sudão do Sul tenía un refugiado del Sudán del Sur e ele era dessa tribo Xerife. y él era de esa tribu Sheriff. De um lado, eu tenho pessoas dizendo que ninguém nunca alcançou os xerifes. A mi lado tenía personas que me decían que nunca habían alcanzado los sheriff. E aqui eu tenho uma pessoa dizendo para você: eu alcancei o xerife. Y aquí tiene una persona para decirte, Eu anunciei alcancé a as los boas sheriff. novas. Yo anuncié las buenas nuevas. Eu disse sim para o Senhor. Yo dije sí para Eu el disse Señor. sim para o Yo Evangelho. dije sí al evangelio. O Senhor quer te chamar. El Señor quiere O llamarte. Senhor quer fazer com que você participe da El grande Señor comissão. quiere hacerte participar de la gran comisión. Até os confins da terra. Hasta los confines de la As tierra. nações precisam conhecer o Senhor. Las naciones necesitan conocer al Señor. As nações precisam amar o Senhor. Las naciones necesitan amar al Señor. As nações precisam adorar o Senhor. Las naciones necesitan adorar al Señor. Quem irá por Ele? ¿Quién irá por él? Quem irá pelo Pai? ¿Quién irá por el Padre? Deus, em nome de Jesus, Yo en el nombre nós de Jesús, oramos nessa noite, nosotros Pai, oramos esta noche, para que o nosso coração queime por Ti. Queime, Senhor. Nós queremos viver missões. Nós queremos não praticar missões uma vez no mês ou uma vez na semana. Nós queremos ter isso como estilo de vida, Pai. Assim como nós não temos uma data final para parar de seguir o Senhor, nós queremos viver missões de tempo integral, Senhor. Integral. Então eu oro, Deus, para que esses alunos que estão com a gente, Pai, nesse seminário, Deus, nós oramos para que até o final mesmo
desse seminário o Senhor possa incomodar o coração deles, ó Pai. Que eles possam dizer sim para o Senhor, que eles possam te ouvir, ó Deus, e responder ao chamado da grande comissão, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que nessa sala existem pessoas que têm os chamados, ó Deus, talvez para os ribeirinhos, para os muçulmanos, para os não alcançados da terra, ó Deus. Nós oramos para que o Senhor incomode eles, ó Pai, e que eles possam dizer sim para o Senhor. Dizer sim a quem o Senhor vai enviar. Deus, mais uma vez, eu quero mesmo erguer a minha voz e as minhas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Eu quero ir com o Senhor, Pai. Eu quero fazer com que todos os povos da terra adorem ao Senhor, conheçam ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém, pastor Renato.